Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre cimentos odontológicos. Bom, para entender um pouco mais sobre cimentos odontológicos, a gente tem que entender o que se trata a cimentação. Bom, se a gente pegar um livro de materiais dentários, o Phillips define como cimentação o uso de uma substância para selar ou cimentar duas partes, mantendo-as juntas. E é exatamente isso que a gente vai encontrar tanto na cimentação definitiva quanto na cimentação temporária. Na cimentação temporária é interessante porque, além de ter ali uma proteção para a espera do material definitivo, a gente tem também materiais cimentantes que possuem características de serem bactericidas, bacteriostáticos e também estimulantes pulpares. Tanto o hidróxido de cálcio quanto o óxido de zinco são materiais utilizados são materiais de caráter de pH básico que estimulam uma produção da polpa de dentina terciária. Então, além do provisório ser mantido pelo cimento provisório, temporário, esse cimento temporário tem a função ali de melhorar o padrão de estímulo pulpar e ter ali uma melhor vedamento das estruturas e também uma recuperação de uma pulpite. Com relação aos agentes cimentantes definitivos atuais, a gente pode ter dois grandes grupos, tá? Onde a gente teria os cimentos convencionais e os cimentos adesivos. Dentro do grupo dos cimentos convencionais, a gente tem o maior representante deles, que é o fosfato de zinco. O fosfato de zinco ele já tem um histórico muito grande de sua utilização e a gente vai falar um pouco mais sobre ele hoje. Dentro dos cimentos adesivos, a gente tem o ionômero de vidro, que ele pode ser subdividido em duas partes. O ionômero de vidro de cimentação, que aqui eu vou chamar de ionômero C, e o ionômero de vidro modificado por resina. O ionômero ele possui uma característica de ser um agente adesivo natural. O agente resinoso, que é um agente cimentante, a gente vai encontrar ele em três formas. Tá? A gente tem uma forma que é a dual, que é a mais comercializada atualmente. Antigamente a gente encontrava com maior facilidade um agente químico, de reação química, então a gente manipulava duas pastas e esse agente químico tomava presa sozinho, a gente não precisava utilizar o fotopolimerizador. O dual, a gente tem parte da estrutura química, que ele toma presa sozinha, e também ele tem a ativação feita pela luz do fotopolimerizador. E a gente tem hoje o o agente cimentante resinoso chamado de Venir. O agente Venir ele é utilizado principalmente para a cimentação de coroas extremamente finas, onde a translucidez permite que a luz passe pela cerâmica e fotoative esse cimento. Então a gente tem um cimento totalmente polimerizável por luz. Bom, então vamos para as propriedades desejáveis para um cimento odontológico. Aqui eu vou listar algumas que Jordan fala em seu livro. Biocompatibilidade, que seria a não causar nenhum malefício às estruturas pulpares, dentinárias, ao organismo, não ter nenhum tipo de reação alérgica a esse tipo de cimento. Baixa viscosidade significa que ele tem um bom escoamento do material, resultando aí numa película de cimentação mais reduzida. Alta resistência, então ele não sofreria ali fraturas ou rompimentos com facilidade.
radiopacidade, capacidade de ser detectado através de uma radiografia, insolubilidade, capacidade de não ser diluído no fluidos orais, algo que é mais visto em cimentos resinosos, já que o cimento de ionômero de vidro e o cimento fosfato de zinco são solúveis em fluidos orais. Facilidade de técnica, o fosfato de zinco e o ionômero de vidro convencional, eles aparentam ali uma facilidade de técnica maior, já que a sensibilidade para riscos de contaminação do cimento são menores. Variedade de cor, então a gente tem os cimentos resinosos com uma ampla camada de variedades de cores e o ionômero de vidro convencional, até mesmo o ionômero modificado por resina e o fosfato de zinco, eles aparentam somente um tipo de cor, que é aquela branca, ou, quando muito, um amarelado. Adesão às estruturas dentárias e ao material restaurador. Hoje a gente tem que o ionômero de vidro ele tem uma adesão natural à estrutura dentária e os cimentos resinosos estão começando a ter ali propriedades que também se ligam ao material de metal. Né? Ele também se liga a metal, a cerâmicas, tem cerâmicas atuais que são condicionadas e podem ser ali melhoradas a sua adesão, e também as resinas. Outras propriedades que seriam como o coeficiente de expansão térmica linear, quase todos os cimentos aparentam ali ter um coeficiente semelhante à estrutura dentária, que seria aquela expansão quando se toma algo quente, o material dilata, juntamente com a dentina e o esmalte. E quando a gente toma um material frio, uma água fria, eu teria ali uma contração do dente junto, acompanhada pela contração também do cimento odontológico. Apenas o cimento de ionômero de vidro tem a capacidade de liberar flúor. Tá? O tempo de presa, alguns cimentos a gente tem ali uma presa química, então a gente depende do material tomar presa sozinho, como o fosfato de zinco e o ionômero de vidro. E lembrando que o ionômero de vidro ele tem ali uma fase de 24 horas para embebição e cinérese, para ter ali a total tomada de presa. E os cimentos Venir eles só tomam presa quando são ativados por luz. Pequena contração de presa, a gente ainda tem alguns cimentos resinosos que têm uma contração um pouco maior de presa, diminuem o volume quando contraem. E a facilidade de remoção de excessos, a gente tem ali no ionômero de vidro e no fosfato de zinco, a gente tem uma grande facilidade de remoção de excessos, e os cimentos resinosos, ele tem que ser removido todo o excesso antes de fazer ali a polimerização completa da resina. Tá? Aí é que está o grande segredo. Quando a gente deixa o material tomar presa e depois tenta remover o excesso, se torna mais difícil. A única desvantagem que a gente ainda não conseguiu ter nenhum tipo de cimento resinoso que seria ideal era a hidrofilia, que seria uma maior afinidade ao cimento, do cimento com fluidos orais. Infelizmente, nenhum tipo de cimento atual tem esse tipo de ligação. Então, se tiver alguma contaminação com saliva ou fluidos orais, no ato da cimentação, a gente vai ter ali uma perda de retenção nessa área. Bom, quais são as queixas mais comuns que os dentistas escutam durante o tratamento odontológico de cimentação de peças? O paciente vai falar lá: "Ih, doutor, ficou alto",
ou então soltou de novo. Essa parte acaba sendo o calcanhar de Aquiles de todo protesista, tá? Toda pessoa que mexe aí com cimentação de algo indireto tem que ficar atento com esses dois tipos de reclamação, tá? O que provavelmente deve ter acontecido para soltar ou para ficar alto? Bom, o principal deles é o erro na técnica da espatulação. Os cimentos resinosos, eles têm uma auto-mistura, ou então ele tem ali uma explicação de como faz a mistura dos agentes reativos, do catalisador com a base. No cimento fosfato de zinco, a gente tem uma técnica especial para espatular, assim como o ionômero também tem uma particularidade na sua espatulação. Quando a gente tem peças que vêm do laboratório e quando a gente faz a prova seca, que seria a prova da coroa, sem nenhum tipo de cimento, e observa que a coroa não se encaixou bem, ou seja por uma bolha, ou algum excesso de material dentro da coroa, e o dentista é tentado a fazer o que a gente chama de alívio interno, a gente tem a grande chance de perder em retenção. A gente tem problemas de biomecânica ali dessa peça. Se essa peça ficou então frouxa quando a gente aliviou internamente, provavelmente o cimento não vai conseguir reter essa peça, porque afinal de contas o cimento ele só está ali para preencher os espaços faltantes e não para promover aumento de retenção de coroa. Tá? O outro risco que a gente corre é quando a gente está ajustando a oclusal do paciente, quando a gente cimentou uma peça e o paciente relata que ela ficou alta, a gente causa a perfuração da coroa expondo a linha de cimentação interna. O que vai acontecer? Vai ser uma área de infiltração futura. Se for uma cimentação com fosfato de zinco ou ionômero convencional, essa área vai ser diluída e vai soltar. Se for uma cimentação com material resinoso, provavelmente ela vai ser pigmentando aos poucos, vai ter ali infiltração bacteriana e, consequentemente, a gente vai ter manchamento das estruturas. E o último erro que a gente pode estar cometendo é o erro na inserção do cimento. Eu vou mostrar aqui uma técnica de inserção de cimento que reduz o risco de, ao colocar a peça, ter dificuldade no escoamento e, consequentemente, deixar ali a sensação da peça ter ficado alta. Então vamos falar do fosfato de zinco. Fosfato de zinco, gente, ele é provavelmente um dos materiais mais utilizados, principalmente em serviço público. Tá? Sempre vai ter na gaveta do dentista ali um fosfato de zinco para ser espatulado, para cimentar uma coroa que soltou. Tá? Então, o fosfato de zinco ele é datado de sua invenção de 1892. Então, ele tem um longo histórico aí de sua utilização. Então, ele é bem conhecido e é um material excelente para cimentação quando as condições o favorecem. Tá? Ele é formado com o pó de fosfato de zinco e líquido de ácido ortofosfórico. Lembrando que, inicialmente, a reação é ácida. Tá? Então, o paciente pode se queixar aí nos primeiros dias de ter ali uma sensação de incômodo, uma leve sensibilidade por causa da reação inicial ser ácida. A resistência à compressão desse cimento é de 96 a 110 megapascal e eu tenho uma película de cimentação de 25 unidades micrômetros, né? Não é uma película muito fina, não. Como é que eu utilizo a proporção de manipulação do fosfato de zinco? A gente tem uma colherzinha com 2 medidores em cada ponta. Tá? Se eu pegar um dos medidores e observar, nesse aqui tem 3 risquinhos. Significa que uma medida de pó cheia, uma colherzinha cheia, desse lado da espátula,
simboliza que tenho que misturar com 3 gotas de líquido. Então eu vou pingar ali 3 gotas. E o pó, ele tem que ser dividido dessa forma. Eu ponho o pó sobre a placa de vidro, divido na metade, essa metade é dividida novamente em 2, e depois a outra parte é dividida em mais 2 e assim vai. A incorporação do pó no líquido, ela tem que ser feita de forma cautelosa. A incorporação tem que utilizar toda a placa de vidro. Então, a manipulação do fosfato de zinco é uma manipulação onde a gente esfrega, espatula com vigor durante a mistura. A incorporação do pó tem que ser toda o pó da proporção incorporado. Se eu deixar pó de fora, significa que eu estou perdendo a impropriedade biomecânica desse material. Se eu incorporar a quantidade correta, eu não fiz mais do que minha obrigação. Tá? E quando que eu sei que esse material está na quantidade ideal? Depois de eu ter incorporado toda o pó no líquido e eu observar o ponto de fio. O ponto de fio é exatamente essa parte aí que eu visualizo, que eu toco com a espátula seca e quando eu puxo o material vem formando um fio. Então nessa hora eu recolho todo o material e vou colocar sobre a minha coroa, na parte interna da coroa. Então, cimentos, fosfato de zinco, ideal para cimentar peças de metal, coroas metalocerâmicas ou então cerâmicas fresadas como zircônia ou alumina. Tá? Uma outra forma de manipular o fosfato de zinco seria através de uma placa resfriada. Como que eu iria fazer com a espatulação da placa resfriada? Primeiro eu coloco uma das placas no congelador, tá? Ela vai ficar resfriada. E depois, quando eu for fazer a manipulação, eu coloco uma placa sobre a outra. Tá? Então a placa resfriada fica por baixo, a placa de cima ela não vai ter ali aquela gutação, a formação de gotas de água sobre a placa, né? Porque qualquer material cimentante ele tem problemas com umidade. Então, para evitar isso, a gente coloca a placa sequinha sobre a placa resfriada e a placa resfriada vai esfriar ali a minha placa de espatulação. Como que eu melhoro então a minha espatulação? Como a reação do pó com o líquido é uma reação exotérmica, eu estou reduzindo a temperatura e eu consigo mais tempo de trabalho para incorporar ali o líquido no pó e ter ali o ponto de fio ideal. Tá? Então a gente está usando aqui a placa resfriada. Muito bom. Manipulei o meu material. Eu posso pegar agora um pincel, tá? Ou então um Lecron, um Hollenbeck, e espatular esse cimento nas paredes axiais. Tá? Dessa forma, a gente consegue fazer com que esse cimento ele escoe tanto para a região oclusal quanto para fora da cavidade. Se eu encher essa cavidade, essa coroa toda com cimento, vai ficar difícil do cimento escoar da oclusal para fora do dente. Aqui a gente tem um exemplo de uma cimentação que o rapaz pôs até muito cimento, né? Essa foto é uma foto que eu peguei da internet, ele fez ali a cimentação e observem o seguinte, quando que eu removo o excesso da espatulação, da cimentação com fosfato de zinco? Somente após a presa final do meu fosfato de zinco. Eu vou ali com uma sonda e esse cimento ele vai se quebrando ali, ele vai se soltando com maior facilidade. Tá? Então eu permito que ele tome presa com excessos na boca. É muito mais fácil depois de fazer a remoção do excesso.
O ionômero de vidro, gente, convencional, ionômero para cimentação, ele tem características muito semelhantes aí ao que a gente utiliza com fosfato de zinco, né? Ele foi feito ali em 1971, tá? Ele tem em suas partículas o pó de vidro, alumínio e silicato, tá? E o líquido é o ácido poliacrílico. Como que a gente faz? Ao manipular esse tipo de material, ele tem que ser aglutinado o pó no líquido. Percebam que eu não espatulo com vigor. Se vocês pegarem um ionômero e espatularem com vigor na placa, vocês vão sentir que a placa está sendo arranhada, justamente porque a gente tem ali dentro do pó partículas de vidro. A grande vitória aí do ionômero de vidro é que ele tem ali um fator cariostático por liberar flúor, tá? E estimulando então aí uma recuperação pulpar. E a adesão química é feita pelo carboxilato de zinco, presente em sua fórmula. Ele tem então uma menor irritação pulpar comparado aí com o fosfato de zinco, que é ácido inicialmente, né? A resistência à compressão ela aumenta, ela vai para 186 megapascal, e também é uma reação exotérmica inicial, tá? Então ele aumenta ali cerca de 5 graus na sua temperatura. E a espessura de película ela reduziu aí para 16 micrômetros. Então percebam que eu saí de 25 para 16. Como é que eu espatulo então o ionômero de vidro? Eu pego uma medida de pó para uma medida ou duas medidas, depende aí de cada fabricante, e também aparece ali na sua colherzinha medidora a quantidade de líquido riscado na sua colherzinha. Então a gente coloca ali a quantidade de líquido ideal e vai fazer a aglutinação. Então eu vou incorporando aos pouquinhos, eu não preciso usar toda a placa para fazer a aglutinação, tá? Eu incorporo um pouquinho e vou dessa forma, tá? O resto, toda a inserção é igualzinha à utilizada no fosfato de zinco. Pois bem, a gente tem também o ionômero de vidro modificado por resina. O que a gente tem de vantagem desse tipo de ionômero comparado com o ionômero pó e líquido? Bom, primeira coisa é que ele já vem ali na sua proporção de material, né? Ele é incorporado materiais referentes aí à resina, que seria o bis-GMA e o EMA, que são fotoativadores, que possuem também características de serem fotoativadas, tá? Então a gente tem ali o maior tempo de trabalho, eu manipulo, ele só vai tomar presa quando eu fotoativar, e quando eu quiser ali que a presa ocorra, eu posso fotoativar e não preciso esperar aí 24 horas para ter certeza que aquele cimento ali vai ter expansão de presa, né? Ele não vai ter ali risco de ter sensibilidade com a umidade, tá? Então eu diminuo o risco de embebição e cinérese, algo que é inerente do ionômero de vidro, porque aqui eu tenho o material resinoso impedindo aí esse risco de embebição e cinérese. Então eu tenho aqui uma melhora nas propriedades mecânicas, tá? Inerente aí da estrutura resinosa, tá? Eu tenho menor risco de expansão tardia por causa da embebição e cinérese. Então aquelas cerâmicas delicadas, muito delicadas, como a feldspática, ela pode ser, se ela for cimentada com esse tipo de cimento, eu não tenho risco dela fraturar depois de um tempo, porque o ionômero incorporou água e aumentou o volume, né? A resistência à compressão ela chega a ser a 151 megapascal e a espessura de película ela é em torno de 20, enquanto a outra era 16. Muito bom.
Vamos falar agora dos cimentos mais comuns na atualidade, que é os cimentos resinosos. A gente tem uma variedade enorme de cimentos resinosos. Eu vou falar aqui dos mais comuns no mercado nosso, atual aqui, que é a da Alceran, da FGM, temos ali o Relayex da 3M e o Variolink, tá? Da Ivoclar. Tá? O que a gente ganha quando a gente utiliza um cimento resinoso? Bom, ele tem menor solubilidade. Então, aquela linha de cimentação, ela não vai ser diluída igual o fosfato de zinco ou ionômero. Tá? Não significa que ela não pode ter ali manchamento. O manchamento é uma infiltração, tá? Infiltração bacteriana, igualzinho ocorre com uma resina convencional na boca, porque o processo é igual. Tá? A adesão micromecânica química a diversos substratos, tá? E a gente tem uma grande dificuldade de remoção de excessos após a polimerização. Isso é interessante a gente pensar. Então, olhem ali, a gente está cimentando uma peça, quando a gente aperta a peça, ela escoa o material, a gente passa o fio dental, faz de tudo para remover o excesso, mas todo cimento resinoso ele tem uma característica chamada de tixotropia. A tixotropia é uma propriedade onde, quando submetido à pressão, o material escorre. E quando eu tiro a pressão, ele fica no mesmo lugar. Ele não tem mais o poder de escoar. Então, o que acontece quando a gente aperta uma coroa? Ela escorre o cimento e quando eu paro de apertar, ela se mantém no lugar. Se ao apertar, tirar o excesso e quando eu for fotoativar novamente, eu apertar de novo a coroa, eu posso ter um novo escoamento que eu não percebi e entre um dente e outro ficar um remanescente de cimento. Tirar remanescente de cimento nas regiões proximais é extremamente complicado, extremamente difícil. Tá? E a gente costuma falar que para remover, depois de fotoativar, a gente tem que usar bisturi. Né? A gente usa as costas do bisturi ali para tirar os excessos e nas regiões proximais a gente tem que usar tiras de lixas especiais ali que parecem um serrotezinho e o paciente se sente bem ali quando a gente faz esse tipo de remoção, incomoda bastante. Né? Vamos falar então das características do cimento dual, já que o cimento somente químico ele caiu em desuso. Hoje a gente raramente encontra um cimento exclusivamente químico. Tá? O dual, então, ele tem parte dele tomando presa quimicamente, parte dele tomando presa pela fotoativação. Tá? Aqui eu pus dois representantes, que é o Alceran dual e o Relayex ARC dual. Esse ARC ele está caindo em desuso, ele está sendo substituído por um novo Relayex, que é o Relayex Universal. Tá? O Relayex Universal é um verdinho que eu até deixei aqui ó, na tela, na parte de baixo, a figura dele. E o AMC é o laranjinha. Bom, o que acontece? Esse tipo de cimento ele tem uma maior sensibilidade de técnica. Então eu tenho que preparar o meu substrato, que seria o dente que vai receber a futura coroa, preparar a coroa internamente com condicionamento ácido, adesivo, silano, né, que é um agente de união, e colocar a peça sem ter nenhum tipo de umidade ali presente. Remover os excessos e depois fotoativar. Nessas etapas todas, se eu negligenciar algum tipo de etapa, se eu pular, provavelmente a minha cimentação vai falhar. Por isso que a gente chama de sensibilidade. Tá? Eu tenho que fazer certinho o protocolo de cimentação. Então eu tenho ali que tem a presa química e a presa fotoativada, tá?
Como ele tem dentro, internamente, um pouco de material que toma presa quimicamente, ele acaba tendo um padrão de armazenagem em curto tempo. Ele vence muito rápido, porque ele acaba tendo a sua ativação ocorrendo dentro do tubo. Né? Então, tomem cuidado quando vocês forem comprar nas dentais e tiver lá uma promoção muito tentadora num cimento dual. Provavelmente esse cimento está próximo do vencimento. Dentro dos duais, a gente vai ter um tipo de cimento que é chamado de autocondicionante. Tá? Esse cimento autocondicionante, ele não pode ter o seu substrato, o dente, submetido a ataque ácido. Tá? Nem ácido, porque o que acontece com o cimento autocondicionante? Ele mesmo é ácido. Então, eu limpo o meu substrato, manipulo o meu cimento e coloco sobre a estrutura do dente seco. O cimento ele vai ter ali uma ação ácida inicialmente e ele vai fazer uma pequena camada híbrida, modificando ali as estruturas superficiais. Isso é interessante porque, como ele não requer um ataque ácido, eu não preciso, por exemplo, dentro de um conduto, quando eu for cimentar um núcleo de fibra de vidro, por exemplo, injetar ácido fosfórico dentro do conduto, depois lavar, secar bem e ter ali maior preocupação de ter líquido dentro do conduto. Eu não vou ter essa etapa de ataque ácido. Então eu já injeto de uma vez o cimento dentro do conduto e ponho o pino. Então isso aí facilita a chance da gente ter ali um sucesso na cimentação de pinos de fibra, tá bom? E, professor, mas eu quero fazer um ataque ácido antes de usar o cimento autocondicionante. Você vai ter ali um empobrecimento da camada híbrida, porque ela já vai ter sido desmineralizada. E o cimento ele precisa desse pedaço desmineralizado para ser incorporado dentro da camada híbrida. Então, se eu removo ele, ele fica menor do que seria o ideal e provavelmente ele vai soltar. Então, quem for utilizar um autocondicionante tem que saber trabalhar e saber que ele trabalha de forma diferente do dual convencional. Por fim, a gente tem o cimento resinoso chamado de venir. O cimento venir ele é utilizado para laminados finos, tá? Laminados cerâmicos finos. E ele é somente ativado por luz, ou seja, a luz do foco, ou a luz do ambiente, ou a luz do fotoativador, do fotopolimerizador, causam ali a polimerização desse material. Então, qual que é a vantagem desse tipo de cimento? Primeiro, que ele não tem um ativador que seria a amina terciária, que está presente nos cimentos duais convencionais. A amina terciária, depois de um certo tempo, ela se torna amarelada. Se a gente está cimentando laminados finos, eu não quero que a minha coroa, futura lente de contato, altere a cor. Se eu cimentei lá com uma cor, por exemplo, A1, e depois de um ano o paciente volta reclamando porque a cor se tornou A3, é porque provavelmente eu usei um cimento dual com amina terciária e causei ali um amarelamento do cimento. Tá? Por quê? Porque a cerâmica não altera de cor, não. Tá? Quem vai alterar seria então o cimento. E ele é utilizado quando a gente tem uma alta preocupação estética. Tá? Então ali a gente tem a marca da Variolink Veneer, Alcem Veneer e o Relax Veneer. Né? Antes da gente fazer a cimentação com esse material, que apresenta uma larga escala de cores, tá? A gente faz o que a gente chama de
try-in, ou experimentação. Essa experimentação, gente, ela é a mesma cor do cimento, só que em uma pasta hidrossolúvel de glicerina. Então notem ali que a bisnaguinha ela é translúcida e eu tenho ali na parte de cima um try-in transparente e um outro bleach, que seria para dentes clareados. E nesse caso aí foi usado uma transparente em um dente e no outro dente foi utilizada uma bleach para se obter as mesmas cores, tá? Que às vezes a gente tem um substrato que é um pouquinho mais escuro do que o outro, e se a gente usar o mesmo cimento, a gente não consegue mascarar essa diferença de cor, tá? Então, até quando a gente utiliza um cimento try-in, né, para ver, é justamente isso, tentar ali ao máximo trazer uma harmonia nas cores dos dentes, tá? Muito bem. E qual que é o protocolo, professor, para cimentação? Então vamos fazer um protocolo aqui para a cimentação de uma lente de contato. Então a gente pega lá, faz um condicionamento ácido das estruturas, tá, por 15 segundos, lava, seca com um papel absorvente. Tá? Notem que na região intrasulcular tem um fio retrator. Tá? Nos dentes do lado tem uma fita de teflon ali para não ter extravasamento do material para os dentes vizinhos. E a gente vai passar um adesivo. Muito bom. Na lente de contato, como é que eu faço, professor? Eu vou fazer um ataque com ácido fluorídrico por 20 segundos. O ácido fluorídrico também é chamado de condicionador de porcelana. Ele é utilizado somente na parte interna da minha cerâmica. Depois eu lavo, seco e vou passar ácido fosfórico por 15 segundos. A preocupação do ácido fosfórico nessa situação é somente para tirar ali qualquer estrutura que tenha ficado solta, né? Pedacinhos minúsculos ali de cerâmica que possam ter sido removidos ali com um ácido fluorídrico. Então eu limpo bem as estruturas com ácido fosfórico. Depois eu lavo, seco, aplico o silano, que é um agente de união, e aplico posteriormente o adesivo. Notem que nem na boca e nem na peça eu fotoativei. Aí eu levo para inserção na boca o conjunto, removo todos os excessos, né? Passo o fio dental, faço o que for ali para tirar os excessos, e só depois eu vou fotopolimerizar. Então, a polimerização da minha lente de contato ou de uma peça, ela só vai ocorrer no final aqui, quando eu já tiver tirado todo o excesso. Tá bom? Espero então que eu tenha clareado um pouco para vocês aí sobre os diversos tipos de cimento, tá bom? E que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!